Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Bom estar de volta a esta casa. Quando os irmãos falaram que lembraram, eu disse, será que isso é bom ou isso é ruim? Louvo ao Senhor de voltar a esta casa. Trago a paz do meu pastor. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Karina Sintra. Congrego ali na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Setor 11, São Mateus. Trago a paz do meu pastor, pastor Manuel Levi. A igreja recebe dizendo amém? Glória a Deus. Muito bom estar aqui de novo. Louvado seja Deus. Quando o pastor me propôs esse desafio de falar um pouco sobre cura, eu falei, pastor, vou fazer um slide, vou trazer uma apresentação. E aí o senhor falou no meu coração, conta um pouco, fala um pouco. Sabe por quê? Porque às vezes a gente conhece muitas teorias e a gente tem que começar a ver que Deus ele faz também. Que ele não é só algo que está escrito, que esta palavra ela é viva, ela é eficaz e ela produz efeitos. Então, nesta noite, nós vamos falar sobre cura. Louvado seja Deus. E eu tenho certeza que é noite de restauração para esta igreja. Porque, como a irmã disse, uma igreja curada, ela sai para ministrar a cura sobre aqueles que são necessitados. Amém? Então, pode se assentar, por gentileza. Louvado seja Deus. Não foi eu não, né? Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Louvado seja Deus. E aí, antes de nós falarmos, se eu colocar um título nessa mensagem, eu colocaria o título de Relacionamento Perfeito, modelo perfeito de relacionamento. Vivemos em dias que é dias de coaching, é dias de tantas teorias, são tantas fórmulas para relacionamento entre homem e mulher, esposo e esposa, filhos e filhas, pai e filhos. Então, como saber qual é a fórmula correta? Será que existe uma fórmula correta? O Evangelho de João nos traz essa fórmula. João, capítulo 14. Deus abençoe você. João 14, a epígrafe do texto diz assim: Jesus encoraja seus discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. E já sabeis para onde eu vou, e conhecereis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus disse-lhe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse-lhe Jesus, eu estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz essas obras. Crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e a fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e tanto que pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Este é o modelo perfeito. A Bíblia diz que Jesus, antes de ascender aos céus,
tem diversas conversas com os seus discípulos. E nessa oportunidade, ele começa a dizer aos seus discípulos tamanha comunhão que ele tinha com o seu pai. E a Bíblia diz que ele fala assim, olha, começam a questionar, mas Jesus, cadê o pai? Mostra Deus para mim, mostra a Deus que ele está contigo. Mostra que ele está contigo. E aí Jesus diz assim a esses discípulos, olha para mim que você vai ver que é o Pai. E aí os discípulos ficaram sem entender, porque falaram assim, não, como é Deus? Ele não é Deus, ele é Jesus. Ficou tão confuso em entender, porque eles não entendiam que Jesus ele era uma comunhão tão profunda com Deus. Deus foi tão perfeito em tudo aquilo que ele conviveu com Cristo, que tudo que mostrava Cristo era referência do Pai. E como vivemos em tempos que precisamos de referências? O mundo está carente de referências. A igreja está carente de referência. A nossa família está muito carente de referência. E aí, Jesus vivia uma sinergia tão grande. Ele entendeu tão bem, sabe por quê? Porque existem 2 segredos de relacionamento, seja ele na área que for. E o primeiro é, eu vou viver e eu vou aprender o que eu vejo. E às vezes nós questionamos tanto, às vezes algumas atitudes de pessoas que estão à nossa volta, e nada mais é do que uma recíproca daquilo que fazemos com os outros. Eu brinco e lembro que uma vez, eu fui líder de jovens muito tempo, foram 15 anos, depois disso eu passei um tempo em tratamento psicológico, é brincadeira, isso não é verdade, mas foram 15 anos cuidando de jovens. E eu lembro que tinha uma jovem que falava para mim, mas ninguém quer falar nada comigo, ninguém gosta de mim, ninguém vem atrás de mim. Aí eu falei para ela assim, mas minha querida, você já foi atrás de quem? Você já foi visitar quem? Você chega na igreja, você conversa com quem? Os relacionamentos para funcionarem, eles têm que ser feitos de mão dupla. E Cristo, ele começa a dizer aqui, eu sou tão íntimo do meu Pai, eu sou tão íntimo, que eu tive um modelo tão perfeito, e a missão que ele me deu foi tão específica e tão clara, que hoje eu estou aqui. E se você olhar para mim, você vai ver Deus, porque eu e Ele temos uma perfeição, uma união tão perfeita, que somos um só. E aí eu começo a dizer para você nesta noite, qual é o modelo que você tem dentro da sua casa? Sabe por quê, irmãos? Tem um pregador, ele não é pregador, mas ele é um coach muito famoso, que ele diz assim, a primeira referência de homem que você vai ter para ser o seu futuro esposo é o seu pai. A primeira referência de mulher que você vai ter quando você se casar, vai ser a sua mãe. Então os modelos, eles são passados, sabe, de pai para filho. Vai chegar. Ei, esses 3 anos que eu fui morar com ele, jovens. Irmãos, meu pai é um estorvo. Presta para nada, minha mãe não presta para nada. Irmãos, eu fui morar com ele, a casa cheia de bicho, lixo. Em 3 anos, irmão, quando eu entrei ali, irmão, não precisa ter tudo não, só precisa ter você ali para lutar. Vamos parar de ser materialista e começar a ser espiritualista. Porque, irmão, eu lembro que eu fiz meu armário de caixote de feira em plena pandemia, eu chorando porque eu tinha acabado de perder o emprego. Deus abriu uma porta maravilhosa e eu trabalhei em home office, e Deus cuidou de mim, Deus cuidou do meu pai. Eu falei assim, Senhor, eu não aceito, eu nunca paguei aluguel.
E eu não estou aqui pregando bênção, porque Deus, Ele quer muito mais do que só te dar uma casa, só te dar um carro. Ele quer muito mais, jovens, do que só te dar uma faculdade. Eu estou dizendo para você, que quando você não quebra princípios, quando você segue esse princípio, Deus, Ele cuida de tudo na sua vida. Então siga a palavra, ande na palavra. Deus preparou o apartamento, irmão. Ó, meu pai se batizou lá no Belém. Falei, deixa ele uns 3 dias de molho aí. Batizou, desceu nas águas. Uma hora eu conto esse testemunho com mais calma, que é lindo, eu gosto, porque eu estou dizendo para você que Deus faz. Eu não sou melhor que você. Eu não sou igreja, mas eu nunca desisti. E ainda que eu morresse, eu não desistiria enquanto o Senhor não fizesse. Não desista, não desista, não desista. Se batizou, irmão. Deus fez a obra. Limpinho nas águas. Mas Deus não faz nada pela metade. Recebe aí, Deus não faz nada pela metade. Existe meio crente, meio grávida. A irmã, né? Não dá, ou tá ou não tá. Deus também é assim. Não existe meia libertação, está meio liberto. Jesus, Ele faz a obra completa. Batizou, irmão. Mas você lembra que eu falei que eu saí de casa para cuidar dele? Eu tinha mais 3 irmãos. E por todas as atitudes dele, porque cada um, irmão, reage de um jeito, não julga. Nós caminhamos com Cristo, obedecemos a Cristo, vivemos para Cristo, né? E eles não conseguiam superar. Irmão, supera. Já passou. Para que colocar tecido novo em remendo de tecido velho? Para de querer costurar passado. Já foi. Deus traz novas, faz novas e opera novas coisas. Irmão, minha oração era agora, Senhor, meu pai já muito doente, não deixa meu pai partir sem se reconciliar com meus irmãos. Eu conto esse testemunho outra hora, só para você ficar curiosa. Irmãos, antes de Deus recolher ele, Deus permitiu todos os meus irmãos se reconciliarem com ele. Ele pediu perdão. Ele pediu perdão, irmãos. E Deus fez uma obra linda. Aleluia, eu sou grata ao Senhor. Porque hoje meu pai está na eternidade com Deus. E eu vou encontrar ele naquele dia e dizer: "Ei, seu Geraldo, tu me deu trabalho, mas eu vou encontrar ele lá." Não desiste não. Porque você é a voz que clama no deserto, preparando um caminho no meio da sua família. Ei, irmão, esse é o primeiro, porque Deus diz que vai trazer mais. Irmão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não deixa que essas coisas impeçam. Sabe por quê? Eu perdi tanto tempo sem perdoar. Eu perdi tanto tempo magoada. Usa esse tempo para amar. Usa esse tempo para cuidar. Ah, mas não merece. Eu também, irmão, não mereço. Jesus cuida. Deixa Deus restaurar esse relacionamento. Mas não é pelos olhos humanos. Nada disso, irmão, foi por olhos humanos. Deixa Deus restaurar. Você pode se pôr de pé? Por gentileza. Eu quero orar por você, sabe? Mas se verdadeiramente você crê, porque sem fé, igreja, é impossível agradar a Deus. Mas com fé, irmão, Deus faz milagre. E assim, Deus encerra hoje. Deus está dizendo assim para mim: eu encerro hoje ciclos de maldição. Eu tiro hoje pessoas de relacionamentos abusivos.
Eu hoje trato com pessoas lá do passado, que tiveram uma situação muito difícil, que você falou, Deus me deixou passar por isso, para você saber que é Deus. Se Deus estivesse aqui, isso não teria acontecido. E Deus está dizendo assim, ei, eu permito o vento, mas eu faço cessar também. Deixa Deus te usar. Feche seus olhos. E assim, você sabe o que você precisa deixar Deus tratar. Você sabe tudo que você já passou, porque o Espírito Santo de Deus, Ele já te mostrou. Eu não quero te emocionar. Eu quero que você saia daqui liberto e liberta nesta tarde. Eu quero que você saia daqui, chegue em casa, consiga abraçar. Eu quero que você saia daqui e os seus olhos, em nome de Jesus, sejam abertos. Eu quero que você saia daqui e seja diferente. Foram tantos anos nessa escravidão, tantos anos presa nesse trauma, e Deus hoje está te dando liberdade. E essas correntes começam a cair. E o nome do Senhor começa a ser glorificado na sua vida. Porque a atitude de Noé não refletiu só nele, pois toda a família dele na arca. Você é autoridade dentro da sua casa.